Minha viola atrevida, vamos parar com esse canto, pois ele pode dar briga. Porque os festivais era o ambiente de liberdade, o ambiente libertário, onde todo mundo poderia se pronunciar. Inclusive a ditadura censurou alguns festivais. Alguns festivais foram censurados, o festival inteiro, e outros foram censurados músicas que às vezes eram escritas e eram censuradas. Foi fundamental, serviu o quê? De ponto de partida de inspiração para que nós pudéssemos instituir esse mesmo canal de contestação e de protesto em Botirama, apesar de ser uma cidade minúscula, mas nós estávamos a fazer a nossa parte, tal qual a Beija-Flor, né? Mas vamos inventar um festival de música. Nossa, graça. E essa música? A gente arruma, rapaz. Vamos fazer uma música aí, a gente junta a música, a gente conseguir. A gente apresenta lá e pronto. É música da gente mesmo. E agora quem vai financiar esse trem? Tem que ter prêmio. Fomos no prefeito, Edson Quinteiro, ele, não, tranquilo, aceitou e tal. Começou essa brincadeira em 77, foram 15 músicas escritas. Para organizar mesmo, era eu, o primeiro, principalmente. Eu e a Liomar. Não tinha gratificação, não ia por dinheiro nenhum. Ia porque gostava, porque queria que Botirama realmente crescesse. Síntese, o título da música já diz tudo, né? E a gente sabia que era importante falar de política, era importante falar, né, da postura da sociedade passiva em relação a questões mais importantes. Então a gente tinha que achar uma maneira, né, de conduzir essas questões poeticamente, né? De forma que as pessoas não percebessem que a gente estava falando de política, mas ao mesmo tempo falando de política, né? Porque a gente toma esse cuidado, tá? A gente estava em 77, né? A gente ainda não, embora a abertura estivesse sendo assinada, a gente não estava num território livre, né? É tanto que naquele período, eu me lembro perfeitamente, que existia a chamada doutrina do que o país vai tudo bem, doutrina do milagre econômico, entendeu? Que estava tudo bem, que estava tudo certo, não tem nenhuma razão para ninguém reclamar de nada. Se o país está caminhando bem, se as finanças estão muito bem. O fato é que se dizia que estava tudo bem, e de certo modo até que estava, mas não chegava para o povo. Amigo meu, compadre meu, como vai sua poupança? E nós então fizemos a música no sentido de alguém que é poceiro e que resistiu a essas invasões. Aqui não. Esse pedaço de terra aqui é meu. Esse palmo de chão é meu arrimo. Esse palmo de chão é meu harém. Esse palmo de chão é meu conforto. Esse palmo de chão é meu vintém. Daqui não era. Correto? Esse palmo de chão é minha vida, esse palmo de chão é minha disputa, esse palmo de chão é meu sangue, esse palmo de chão é minha labuta. Quer dizer, a última estrofe, ela é é um brado de guerra mesmo, né? Um grito de guerra. Tanto que quando ele terminava, isso eu tive até uma certa dificuldade com os meninos, porque a proposta foi minha, né? Aí eu propus a eles assim, falei, ó, para terminar, como é festival, a gente termina com isso. Luta, 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 luta e berrando o mais alto possível, né? Eu acho que não tinha como a gente não ganhar aquele festival, porque foi uma música que realmente jogou a plateia lá em cima, né? A plateia agiu como se agia nos festivais da Globo, da Tupi, da Record, né? Muita faixa, gritaria infernal, aplausos, era um negócio sensacional, né? Não tinha, quem estava lá em cima para cantar não tinha nenhum conforto. Era dois grupos rivais, sabe? O nosso chamava Grupo Experiência e o deles chamava Grupo Reticências. Meu amigo, quando esse grupo Reticência entrava lá no festival para cantar, era uma vaia, era vaia.
Era faia, e apito, e buzina, e coisa, e aquela confusão, aquelas coisas. Eu nunca vi um negócio daquele, sabe? E eu achava aquilo tão legal, rapaz. Aí quando eu ia cantar, ninguém vaiava, ninguém gritava, e eu digo, cara, vai, eu quero é grito. Com faixa e tudo, e quando entrava, ficava de um lado a turma de Roberval, de Reginaldo Belo, de Marcelo Brito, de Lamartine, de Silva Araújo, de Cleiton. O grupo era grande, né? Contra Carlos Alberto, Doutor Juarez, Doutor Washington, eram 4. Quem era que tinha mais público? A turma de Reginaldo Belo. E você participava de qual? Do Reginaldo Belo. Ali aí. Era tiete mesmo? Era tiete de subir em mesa e cair com uma turma toda. Numa mesa eu subia não sei quantas mulheres. Aí quando a mesa estourava, bagunça total, viu? Era bom demais, viu? Rapaz, era de um furdunço, vamos dizer assim. Tinha bastante gente, enchia ali aquele salão de carros, era cheio e a torcida era grande no festival, tinha aqueles assovios, eles levavam aquelas buzinas, sabe? Aí que era farra, cada um torcia que queria, era Juarez, outro que era o Osso, Reginaldo, Lamartine, e o Vapor Encantado, e a gente gostava daquela música. Juarez, quando eu falo Juarez, realmente eu fico extremamente emocionado, eu me arrepio, entendeu? Porque é uma figura humana extraordinária. Então ele estava sempre ligado na música, muito mais ligado na música do que o Washington e eu. Né? Ele era o cara que realmente tocava violão. E agradeço a Deus que me deu a oportunidade de conhecer e conviver com o Juarez. Nós vamos falar lá da ditadura, falar do voto direto, falar, né, da democracia. E aí a gente lançou essa história do casamento da raposa como uma mentira, para ter também assim um lado poético do protesto, né? Tem que ter um lado poético. E aí vamos criticar o sistema, falando do casamento da raposa, como se fosse uma mentira. Era tarde, sol ardente, vinha multidão de gente, de automóvel, de pingente, pra votar no presidente, o casamento da raposa. Sol e chuva, vento forte, para um capitão sem sorte, que perdeu a arma de pote, no sufoco que deu morte, é o casamento sem esposa. Pai nosso que está no céu, desça, desça e venha ver o que acontece na terra ultimamente, só vendo pessoalmente para poder crer. Santificado seja o suor dos pobres, que seja feita a vontade de Figueiredo, aqui na terra e nunca no céu. Me perdoai se não te falei a verdade, assim como nós perdoamos o preço alto. Mas neste bando de ladrões, só Deus tem jeito a dar. Ainda se hastia uma bandeira tão bela, com as cores tão lindas, azul, verde, branca e amarela, com as frases escritas, isso é mentira e eu detesto, porque nesta porra nunca teve nem tem ordem nem progresso. Se o mundo era esse mesmo, não tinha outra coisa para ver. Só tinha mesmo que protestar. Vamos todos nessa barca, Lamarca e Botirama. Por aqui ficou a marca, Lamarca e Botirama. Só que ao invés de Lamarca unido o sobrenome, né? Coloquei o lá, artigo, e a marca em espanhol, porque para rimar com Labarca. Labarca é Lamarca. Então chegou o festival e tal. Parece-me ouvir, não sei se foi um dos jurados, comentando que houve lá um indício de uma celeuma, que alguém lá parece que tentou levar a ideia de que, defender a ideia de que a canção era subversiva, uma vez que fazia referência à Lamarca. E na mesa julgadora estava presente também um juiz de direito, não sei se juiz lá de Botirama na época. Então. E o juiz então se contrapôs a esse argumento, dizendo que não.
a canção cantada poderia ser, né, alusiva à Lamarca, mas o texto, né, era totalmente diferente. O texto não fazia referência a Carlos Lamarca, não. E sim a marca que por aqui teria ficado. Vamos todos nessa barca, La Barca e Botirama. Por aqui ficou a marca, La Marca e Botirama. Vamos todos nessa barca, La Barca e Botirama. Por aqui ficou a marca, La Marca e Botirama. Evandro era envolvido, né? Evandro era um comunista. Temeroso, comunista era temido, né? Se você queria ofender alguém, comprometer alguém, gritasse de comunista. Fulano é comunista. Lançava pecha de comunista. E Evandro era comunista, né? No sentido positivo da palavra, né? O Lamento Diamantino começou naquele período de 80 por aí, aquela questão da grilagem, né? Não existia ainda MST, não tinha política de reforma agrária e a coisa era muito braba. O nego tomava a terra do outro, expulsava na bala. Naquela conjuntura, eu compus o Lamento Diamantino contando a história da grilagem, da retirada e da injustiça em relação à posse da terra, à propriedade, né? Porque o pequeno produtor começou a ser dizimado, sem lei de proteção, sem nenhum tipo de legislação que protegesse. E aí nós fizemos o Lamento Diamantino nesse viés aí. O prefeito lá chamava Roberval. Roberval nos deu um cheque de 80 mil cruzeiros, sei lá o que era, muito dinheiro na época. Aí a gente estava com uma galera boa de farra. O que é que faz com o dinheiro? Ninguém tinha dinheiro, mas vamos arrumar dinheiro com cheque na mão, cheque cruzado e tal. Fim de semana, banco tudo fechado. Fomos parar num supermercado de um rapaz lá. E aí, chefe, como é que faz? A gente tem um cheque do prefeito aqui, da prefeitura. Como é que a gente troca esse cheque? Eu sei que o dono do mercado chamou, o gerente do mercado chamou o dono. Aí veio e aí teve um ágio, né? Tipo assim, era 80 mil cruzeiros, o cara diz, eu dou 70. A gente não tinha muita alternativa, se desse 50 era o mesmo jeito. Aí o cara deu 70 em dinheiro, a bucha na mão. E aí, meu amigo, foi 3 dias de farra na beira do Velho Chico, comendo peixe assado. Os caras aqui, que era bom de cana, compraram uma caixa de velho barreiro, que era uma bebida que tinha na época. E fomos para a beira do rio, com Laurindo, Matias, uma galera de lá que a gente fez amizade. E aí foi viola 3 dias. Quando a gente entrou no ônibus de volta, todo mundo ressaqueado, não tinha mais um centavo da premiação, gastou toda. O dinheiro que ganhou de premiação, deixamos todo na cidade. E aí viemos embora, todo mundo dormindo, escornado dentro do ônibus. E aí uma ressaca brava, porque esses caras beberam demais. E o peixe muqueado na beira do rio. Delicioso aquela aventura. Então ficamos na cidade 3 dias, viemos embora na segunda ou foi na terça-feira, não lembro. Sem eira e nem beira. Aí foi uma das melhores épocas que a gente passou assim, de festivais, foi no início da década de 80, né? Que a gente vivia aquele período da ditadura militar, então tinha, acho que estava extravasando. E os homens plantavam a terra, pensando que a terra é sua, mas veio os donos da terra, jogou plantado na rua. E os homens plantavam a terra, pensando que a terra é sua, mas veio os donos da terra,
jogou plantado na rua. E eu conheci Paulinho aqui em Barreiras, ali no Cais. Ele foi contemporâneo do meu irmão. E eu era criança. E foi a primeira vez que eu vi uma pessoa compor uma canção. Até então eu só ouvia as canções prontas. E eu tocava violão já, que eu toco desde criança. E eu ficava deitado na cama e ele sentado, vinha servir o exército, uma pessoa linda, assim, uma tez. Eu não esqueço assim, da beleza que ele fazia na composição e do ser humano belo que ele é. Eu tive a sorte de conhecer a obra dele assim, por intermédio dele cantando, e aprendi a tocar algumas coisas. Quando de vez eu estou relembrando. Paulinho é isso, um grande artista. O desejo que ele tinha de gravar um CD. Aí meu compadre Neto de Vital falou que tinha um cunhado, né, que tinha um estúdio lá em Barreiras, Jetson. E depois que ele gravou o CD, virou papel moeda para ele os CDs. Aí Paulinho saía na rua, tudo que ele comprava ele dava CD, né? Se ele comprava a carteira de cigarro, se era R$5, o CD custava 15, ele dava ali o CD, pegava 3 carteiras de cigarro, bebida, a mesma coisa, ele fazia isso. Todo dia é dia de domingo, se é noite ou dia é manhã de domingo. Se é noite ou dia, é tarde de domingo. Se é noite ou dia, ainda é domingo. Nossos corações não tinham segunda-feira. A coisa nunca teve feia, como tá agora. Meu coração chora, pego na viola pra desabafar. Corro arriba, corro abaixo, mas porém não acho. Olha o meu patacho e o tempo passa e eu não tenho graça pra continuar. O feijão é só que sobe, pois o petróleo explode. Como é que pode? Eu não tenho carro, a panela de barro vai esvaziar. O dinheiro é só baixando, o do brasileiro, o do estrangeiro é só aumentando. Qualquer dia desse, esse povo todo entra pelo cano. Ei, minha viola atrevida, vamos parar com esse canto, pois ele pode dar briga. Vamos parar com esse canto, pois ele pode dar briga. A coisa nunca teve feia, como tá agora. Meu coração chora, pego na viola pra desabafar.